a emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. Foi aprovado aqui na casa um projeto de lei que foi apresentado pelo vereador Jorge Pinheiro, que institui no calendário oficial do município o Dia Municipal do Procurador-Geral do município de Fortaleza. Para falar sobre esse acontecimento e também sobre a atividade, o que faz o Procurador-Geral do município, os procuradores, estamos recebendo aqui no estúdio da TV Fortaleza o Dr. Pedro Quariguazi, ele que é presidente da Associação dos Procuradores do município de Fortaleza. Dr. Pedro, muito obrigado pela sua presença. E eu gostaria que o senhor inicialmente falasse como é que surgiu esse projeto de lei que foi apresentado pelo vereador Jorge Pinheiro. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Essa data foi escolhida dia 16 de março, porque foi uma data marcante para a categoria dos procuradores municipais. É a maior categoria da advocacia pública do Brasil, porque se refere aos advogados públicos dos 5.580 municípios, né? E essa data em especial, infelizmente, decorreu do assassinato de um colega, doutor lá de Chopozinho do Paraná, doutor Algaci. Infelizmente, foi assassinado a mando do prefeito da cidade. O prefeito mandou matar? Do prefeito da cidade, em decorrência de ele ter apurado irregularidades na prefeitura, basicamente desvio da verba pública, da merenda escolar, e foi denunciar o caso ao Ministério Público Estadual do Paraná. Em virtude disso e dessas irregularidades comprovadas, o Ministério Público local pediu e conseguiu o afastamento do prefeito por determinação judicial. Quando o prefeito soube que a autoria e as provas tinham sido trazidas pelo colega doutor Agaci, infelizmente contratou pistoleiros e ele foi assassinado na garagem do prédio dele, em frente das duas filhas dele, quando eles estavam arrumando as filhas para ir para o colégio, né? Infelizmente, o prefeito ainda ficou um tempo preso, hoje está em prisão domiciliar, aguardando julgamentos, e os executores já foram condenados, né? Exatamente. Infelizmente, esse fato aconteceu no dia 16 de março de 2015. Então, as associações dos procuradores municipais do Brasil todo têm trabalhado para que seja determinado esse dia. Em todo o país? Em todo o país, né? Existem vários municípios, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, que já foram aprovados os projetos de leis. Para esse dia? Para esse dia em especial, como uma forma de lembrar a memória do Dr. Agaci. Muito bem. E no caso, a Procuradoria-Geral do município aqui de Fortaleza reúne quantos advogados, quantos servidores? Hoje a Procuradoria tem um quadro defasado, né? São 63 procuradores, né? O quarto maior município do Brasil, que é Fortaleza. É uma demanda crescente, né? Para você ter uma ideia, um tempo atrás, alguns anos atrás, existiam 6 varas da Fazenda Pública e hoje existem 15. Da mesma forma, aumentou a quantidade de varas da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, e os procuradores diminuíram. Na minha época, quando eu entrei, eram 80, hoje são 63, né? Porque estão saindo, se aposentando? Se aposentando. Ficou 16 anos sem concurso. Graças a Deus, com o empenho da associação, que eu sou presidente, a Associação dos Procuradores Municipais de Fortaleza, a PACEFOR, a gente dialogou com o prefeito Roberto Cláudio, ele teve a sensibilidade de fazer o concurso. Foi feito o concurso, mas infelizmente, das 20 vagas existentes, só foram nomeadas até agora 6, né? E a gente está trabalhando, tentando sensibilizar, porque o maior prejuízo é não ter procurador, né? Deixa de se arrecadar vultosas quantias e muitas vezes se acumulam condenações judiciais, porque não é possível um procurador dar conta de 100 a 200 intimações por dia, como os colegas recebem, né? O que é a Procuradoria-Geral do município? A Procuradoria-Geral do município, ela cuida de todos os processos judiciais da prefeitura,
cuida do controle da legalidade. Quer dizer, qualquer ação que um contribuinte mova contra a prefeitura vai cair na procuradoria? Toda e qualquer ação movida contra a prefeitura e a que a prefeitura move a favor do município passa pela procuradoria. Além disso, tem a consultoria, tem os processos de interesses dos servidores quando pede algo de forma administrativa para o município, né? E tem também o controle da legalidade, a manifestação sobre os projetos de leis que o prefeito ou vai encaminhar para o município, para a Câmara, ou a Câmara encaminha para a sanção do prefeito de Fortaleza. Exatamente. Então, no caso, quando acontece que o prefeito veta um projeto aprovado na Câmara, esse veto, ele partiu de uma orientação da Procuradoria? Deve partir, né? Às vezes a gente orienta de uma forma e o prefeito tem a liberdade de decidir diferente, né? Mas, em via de regra, sim, passa pela manifestação do Procurador-Geral do município, assessorado pelos procuradores de carreira, né? O senhor falou que o número de procuradores do município está defasado, 63 tem atualmente, mas tem municípios que têm mais, outros têm menos. Tem mais, é. Pra você ter uma ideia como é defasado, Uberlândia tem 600 mil habitantes, Fortaleza tem 2 milhões e 600. Uberlândia tem mais procuradores. Mais que Fortaleza. São 68. Tem 5 a mais, muito embora seja 4 vezes menor. Né? Porto Alegre tem a metade da população, tem 121 procuradores. Recife tem 85. Salvador, que é mais ou menos o mesmo tamanho, tem 107. Então, ao você comparar, você vê a defasagem, né? De procuradores. E a defesa do município depende de uma procuradoria forte. Para dar um exemplo, talvez mais fácil de se ter uma ideia, a procuradoria, ainda na época da prefeita Luiziane, entrou com ação contra a União para recuperar valores devidos pelo Fundeb e trouxe para o município 342 milhões de reais. Depois disso, uma vitória maiúscula, né? Isso foi em 2015, foram bloqueados 3 vezes, por decisão judicial, esse dinheiro foi bloqueado 3 vezes, porque havia discussão se esse dinheiro deveria ou não ser repassado aos professores. Por 3 vezes, a Procuradoria teve que desbloquear o dinheiro. E como é que está hoje essa questão? Hoje chegou-se até, na época, a ministra Carmen Lúcia, pela 3ª vez ela mandou desbloquear e o processo continua, mas é uma decisão da presidência do Supremo que impede o bloqueio. Né? Então, você vê que o trabalho da Procuradoria é importante. Né? A Procuradoria Fraca deixa o município praticamente de joelhos. Até a gente brinca lá que a Procuradoria a última defesa do município. Quando tudo falha, a Procuradoria está lá para tentar. É a última trincheira. É a última trincheira, isso. Muito bem. Plenário da cidade, vamos fazer um breve intervalo e na volta eu continuo conversando com o doutor Pedro Quariguazi sobre a Procuradoria-Geral do município. Aguarde um instante só. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estou conversando com o doutor Pedro Quariguazi, ele que é presidente da Associação dos Procuradores do município de Fortaleza. Doutor Pedro, o senhor mencionou que são 63 procuradores, né, de carreira. Isso. E agora, por exemplo, assim, o procurador-geral do município, quando muda a gestão, ele é trocado, mas ele continua na procuradoria, é isso? Quando é de carreira, sim. O Martoni, que é o antecessor do atual procurador-geral do município, era de carreira, escolhido pela prefeita Luiziane Lins. E como é de carreira, ao entrar o Dr. Roberto Cláudio, ele indicou o novo procurador-geral, o Martoni voltou a exercer suas atividades na Procuradoria Judicial. Né?
E agora, quem é o procurador-geral do município, o doutor José Leite Jucá Filho. Ele é oriundo da Assembleia Legislativa, ele é procurador da Assembleia. Quando o prefeito sair, a tendência é que mude de procurador-geral, porque o novo prefeito vai indicar alguém da confiança dele, que trabalha já há alguns anos com ele. Né? E no caso, se ele fosse de carreira, ele deixaria de ser o procurador-geral, mas continuaria na equipe. Na carreira. Agora, por exemplo, assim, quais as especialidades, não sei como dizer assim, dos advogados? Existem várias atividades, né? E no caso, na Procuradoria, quais os advogados, qual a especialidade? Na Procuradoria tem os advogados que passaram num concurso aplicado geralmente por uma instituição nacional. A passada foi aplicada pelo CESP, que é da UNB, e um curso muito disputado, muito difícil. Pra você ter uma ideia, para 5 vagas, foram mais de 7 mil candidatos. Né? 7 mil candidatos para 5 vagas? Isso. Eu pessoal do Brasil todo. E alguns que estão sendo aguardados, sendo nomeados, que são em torno de 14 pessoas, uns são da AGU, outros são procuradores de Estado do Maranhão, Piauí, Tocantins, então são pessoas qualificadas. Né? Depois de passar num concurso realmente muito difícil, eles assumem, existem várias especialidades. Estão em torno de 10. Existe a Procuradoria Judicial, que cuida nos processos em geral, a Procuradoria Fiscal, a Procuradoria da Dívida Ativa, a PRODAT, a Consultoria e várias outras, né? A PJA, que cuida das aposentadorias, e por aí vai. São em torno de 10 especialidades. Né? Atualmente, a mais nova, a mais recente, que um projeto do prefeito Roberto Cláudio, foi instituir a Procuradoria da Dívida Ativa. Ela já conseguiu aumentar a arrecadação em torno de 10 vezes mais. Quando começou a arrecadação da prefeitura, da Procuradoria, em torno de 6 milhões, e ano passado foi em torno de 61 milhões. E esse ano já aumentou 168% a arrecadação do município através da Procuradoria. No caso, essa dívida ativa tem a ver assim com o IPTU de pessoas que estão atrasadas, é isso ou não? Tudo. Geralmente IPTU e ISS. E também tem alguns casos de ITBI. São aqueles casos que não foram pagos pelo contribuinte, né, e estão como se fosse dado como perdido. Hoje gira em torno de 6 bilhões de reais. Que a prefeitura teria para receber. Para receber. E está parado. Está sendo cobrado agora. Antes não era cobrado. A partir da Procuradoria da Dívida Ativa é que começou-se a cobrar efetivamente, começou-se a negativar, inclusive encaminhar para protesto os débitos, porque não é justo o cidadão de bem pagar o seu tributo da forma devida e contribuir pela sociedade, aquele que não quer pagar e ficava por isso mesmo e até prescrever, que acontecia muito. Né? Hoje em dia, estamos trabalhando inclusive com o próprio Banco do Brasil, com forma de uma cobrança extrajudicial, com o intuito de trazer recursos para o município de Fortaleza, que é um município muito grande e tem muita deficiência ainda, e que só com recursos e uma boa administração do prefeito em aplicar aquilo em prol da sociedade é que pode tentar recuperar essa defasagem que existe na cidade. Então, o trabalho da Procuradoria é importante também na questão de aumentar o orçamento do município. Com certeza, porque se não tiver alguém para cobrar, só vão pagar aqueles... Quem quer pagar? Quem quer pagar. Quem não paga, antigamente brincava. Só paga imposto em Fortaleza quem quer. Porque não se cobrava. E ficava por isso? Ficava por isso mesmo, né? Existia uma defasagem muito grande. Muitas vezes a Secretaria de Finanças, também com defasagem, só encaminhava para a Procuradoria perto de prescrever e geralmente se prescreve em 5 anos. Em 5 anos a pessoa já desfez o patrimônio, já se mudou, né? Quando a empresa, ela já vendeu a empresa ou fechou. Então, há a necessidade dessa agilidade, em poucos meses, de 2 a 3 meses, mandar para a Procuradoria conseguir, através dos meios judiciais e extrajudiciais, cobrar e receber os valores que são necessários, que constam no orçamento. Né? Na verdade, não pode haver o senão pagamento, porque afeta todos os serviços, principalmente o que a população mais precisa, serviços de saúde, educação e segurança. Exatamente. Agora, como o senhor mencionou no começo, né, que aquele assassinato, né, no Paraná, que realmente em determinadas situações uma pessoa pode ficar irritado, né? Sim, não querer pagar e agir contra o procurador. Sim, já aconteceu alguns casos. Aqui em Fortaleza? Aqui em Fortaleza. Não chegou a esse ponto, mas de tentativa de agressão verbal, sim, tentativa de agressão para o procurador, né?
Porque às vezes a pessoa não entende que tem que cobrar do seu gestor público a boa aplicação de recursos. Não tem mais espaço para o gestor querer praticar corrupção ou desvio de dinheiro. Você tem que cobrar a aplicação do dinheiro público, mas não pode deixar de pagá-lo, o que é devido à sociedade, como a maneira da sua contribuição para manter os serviços públicos essenciais, né, a todos. E quando acontece essa cobrança judicial, digamos assim, por parte da Procuradoria, o número de pessoas ou de empresas que realmente pagam é grande ou ainda continua pequeno? Hoje melhorou 10 vezes mais. Ainda é pequeno porque é um processo que precisa se estruturar ao longo do tempo. Nós mesmos, na Procuradoria, temos um defasagem muito grande, tanto de procurador como de servidor. Para você ter uma ideia, na Procuradoria da Dívida Ativa só tem 3 servidores. Só 3 servidores. 3 servidores e 2 procuradores, efetivamente dando parecer. E também esses procuradores, sou eu, o doutor Edivaldo, que geralmente faz mais a parte dos pareceres e tudo mais de cobrança. Também já estamos em outras funções, estamos também na Secretaria de Finanças, no contencioso administrativo tributário, que é o Tribunal dos Tributos Municipais, de forma mais popular para falar. Então, além de ser poucos, geralmente não são dedicação exclusiva em virtude da demanda de poucos procuradores, também tem que acumular com outras atribuições. E no caso, o procurador, ele é auxiliado por outros profissionais, evidentemente. E quais são esses profissionais? Hoje, infelizmente, também não existe uma carreira de apoio da Procuradoria Geral do município. O que existe, geralmente, são servidores terceirizados, que fazem aquele apoio mais básico. Mas não existe, infelizmente, cargos que possam realmente assessorar. Chega ao ponto que o procurador tem que, ele mesmo, digitar um ofício por falta de pessoal. Então, há uma defasagem. A gente da associação tem tentado trabalhar, tem tentado sensibilizar os gestores municipais que cada investimento na Procuradoria traz muito mais. Cada R$1 investido, a tendência é que você reproduza 10, 15 vezes mais de retorno, né? Mas é algo também que demanda um tempo, é uma mudança, às vezes, até de cultura. Muito bem, doutor Pedro, nós estamos chegando no final do programa. Eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais a respeito da Procuradoria do município de Fortaleza. Eu queria agradecer a presença aqui, a oportunidade de falar para todos que estão nos ouvindo, agradecer ao Paulo, a equipe toda da TV Câmara e pedir o apoio, sempre a gente pede o apoio da sociedade, né? Os procuradores municipais são, antes de tudo, os defensores do município, os defensores da sociedade de Fortaleza. E só com apoio, a exemplo do que acontece, essa verdadeira revolução no país, só com apoio às procuradorias, a gente pode refazer um país mais justo, mais equânime e a favor da maioria da população. Muito bem, doutor Pedro Quarigasi, muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo seu trabalho na Procuradoria. Plenário da cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.